Olá, boa noite a todos, amigos que estão nesse instante conosco. É uma alegria muito grande, porque não tivemos a oportunidade de ir fisicamente a Macaé. É uma boa distância, embora a Paula seja muito boa motorista e eu seja sempre a carona, ela é o meu espírito guia. Mas não é tão fácil a gente sair de casa tantos dias. Assim, nós estamos aqui em casa, graças a Deus, tendo essa oportunidade de podermos juntos fazer algumas reflexões. E é interessante que nestes momentos que estamos vivendo, momentos de dúvidas, momentos das incertezas, não sabemos em quem, em o que acreditar, porque são tantas informações desencontradas que temos tido, e todos já há tantos dias sujeitos a limitações do trânsito a que estamos habituados no nosso dia a dia, das atividades naturais do nosso dia a dia. Então, todo esse tempo, nós ficamos aqui dizendo, meu Deus, mas qual a razão? O mundo parece que virou de pernas para o ar num pequeno instante. E é isso que nós gostaríamos de refletir, porque nessas horas as pessoas falam muito em transição planetária. Ah, é porque estamos em transição planetária. E diante deste tema, alguns levam até o pânico mesmo, amedrontam pessoas com quase que uma ideia de fim de mundo, de que tudo estará se acabando e não temos salvação. Isso não é verdade. A transição significa sair de um estado a que estávamos acostumados anteriormente para um estado novo de viver. E esta passagem de um estado antigo para o novo é um momento de confusão ou de algo mais difuso que fica, como nas cores de um arco-íris nós poderíamos perceber, entre uma cor e a próxima faixa de cor que existe, há um momento onde as duas se encontram e formam uma terceira cor, composta de pigmentos da anterior e daquela que virá. Então, todo momento de transição não é um momento de hiato, não é um momento de corte, é um momento de sem solução de continuidade, aliás, com solução de continuidade. Existe uma solução de continuidade e não uma dissociação daquilo que está acontecendo. Então, o que queríamos refletir é sobre a transição e a oportunidade que nós estamos tendo, a oportunidade para as consciências emergentes. Olha que coisa fantástica! Não é um momento ruim, é um momento de emergir. Alguns estão submersos nos seus psiquismos mais complicados, na vida mais difícil, mais instintiva, mais animalizada, e outros estão emergindo, saindo desse quadro para uma vivência mais espiritualizada, mais consciente. Daí entendermos todos esses momentos de dificuldade, não como um fim, mas como um momento de oportunidade para aqueles que querem, a partir de então, fazer diferente. Isso não acontece só com as criaturas, mas o próprio planeta. Quando dizemos que está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, significa que a Terra também está vivendo um processo de emersão, saindo de um patamar mais baixo, mais materializado, mais instintivo, mais grosseiro, para um mundo diferente, um tanto mais leve. E este período de transição, que as pessoas falam tanto nos dias atuais, na verdade, ele já se iniciou há 2000 anos, com a chegada de Jesus. Ele é o marco, é o divisor de águas
entre um estado anterior de provas e expiações, de dificuldades terrenas, de um homem tão mais materializado, para um estado mais espiritualizado, de um homem mais sentimento, mais visão de mundo espiritual para todas as criaturas e, consequentemente, de entendimento das criaturas como uma irmandade terrena, não mais uma divisão de raças, de credo, de posição social. O convite de Jesus é que, embora em posições sociais diferentes, em credos diferentes, esses quesitos não sejam aqueles quesitos que nos separam, literalmente uns dos outros. São posicionamentos diante da vida, mas não podem significar inimizade, não pode significar separação entre as criaturas. E é por conta disso que nós vemos, então, o planeta saindo da classificação, uma classificação bem pedagógica, que está no início do Livro dos Espíritos, na categoria de mundos, depois ela aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. É algo para que pudéssemos entender a escalada que o mundo está fazendo na sua evolução. E assim, ela vai mudando de expiação e provas para um mundo de regeneração. E que, segundo os espíritos, não será um mundo de criaturas boas ou angelicais, mas será um mundo de criaturas mais conscientes e dispostas ao bem, desejosas de fazer o bem. Este será o mundo de regeneração. Mais tarde, sim, chegaremos a mundos felizes, a coisas melhores, mas por hora é um movimento de um desejo de melhoria, de abraçar a causa do bem e de verdadeiramente querer voltar para a lei universal, que é a lei do amor. Mas ainda contamos conosco com muitos encarnados pouco adiantados. Criaturas ainda, e quando dizemos pouco adiantados, não é um sentido depreciativo, é em razão da espiritualização do ser. Por que pouco adiantado em razão dessa espiritualização, que é a proposta do homem do futuro, do homem de bem, do homem que virá? Porque essas criaturas que estamos aqui colocando como pouco adiantadas, elas têm a mente muito voltada para os interesses materiais, quase que exclusivamente. Não despertaram ainda para as coisas do espírito. E isso tem sido a razão de muitos sofrimentos e desentendimentos na face da Terra. Alguns defendem um comportamento, outros defendem outro. Alguns pensam fazer de uma forma, outros de outra. E aí os desentendimentos estão formados porque simplesmente cada um de nós está observando o mundo com os próprios olhos, com a condição que temos na vida. E aí nós podíamos lembrar uma historinha para exemplificar esse nosso olhar sobre as coisas. E eu gosto muito de historinhas e acho que elas nos ajudam, é um material pedagógico que nos ajuda a entender um pouco os fatos. Jesus contava parábolas, nós contamos historinhas. Então, dentro de uma prisão, viviam 3 prisioneiros na mesma cela. E um deles, olhando para fora e olhando para o colega, questiona do colega o seguinte: o que te prende a atenção lá fora? Eles tinham a oportunidade de enxergar o lado de fora pelas grades. Então, o que te prende a atenção lá fora? E aquele colega disse assim: eu observo a muralha que nos cerca e penso em fugir. Ele olhava que estava preso, que havia um bloqueio e como ele poderia se safar daquele bloqueio. E olha imediatamente para aquele amigo que tinha feito a pergunta e diz: e você? O que é que você enxerga? E aquele primeiro diz: eu observo os guardas que nos vigiam, e imagino como eliminá-los. Então vejam que diante de uma mesma janela,
pelo vão de uma mesma grade, esses dois homens tinham visões e pensamentos diferentes de acordo com a mesma paisagem que eles podiam observar. Mas havia o terceiro homem naquela cela. E então os dois resolveram perguntar: escuta, o que é que você vê além dessas grades? O que é que você vê lá fora? E aquele homem, muito tranquilamente, levantando os olhos para o mesmo foco que os dois apontavam, disse: ah, eu vejo a imensidade do céu, admiro a beleza das flores e penso que Deus um dia nos dará os meios preciosos para recuperarmos a nossa liberdade. 3 olhares para o mesmo ponto, 3 pensamentos, 3 desejos totalmente diferentes um do outro. Pensando nessa história e vivendo esse momento de isolamento social em que estamos, bem ou mal, muitas criaturas estão se sentindo verdadeiramente presas dentro de casa, desesperadas, como olhando o muro e pensando como fugir, como eu vou fazer para sair. No repente, elas não aguentam ficar ali, estão querendo. Outras estão olhando aqueles que vigiam, dizendo: como é que eu vou destruir essa criatura? Como é que eu vou tirar do meu caminho? Na ânsia de sair. E alguns estarão dentro dos seus lares, tranquilamente, respeitando a ordem das coisas, esperando e confiando em Deus, que aquela situação haverá de se acabar e que a liberdade nos será oferecida novamente, a nossa liberdade de ir e vir. Poderemos retornar aos trabalhos, ao nosso ambiente social e passaremos com mais tranquilidade. Quer dizer, quando vimos os 2 primeiros homens da história, a visão deles era essencialmente material, fossem os muros ou fossem os vigias, os guardas. Mas quando nós vemos o terceiro, a visão dele é espiritualizada. Ele observa a grandeza de Deus e a sua manifestação nas coisas da natureza e confia em Deus pela fé de que aquela situação, por ora desagradável, vai se findar e a liberdade será restituída. E claro que liberdade restituída, após sentirmos o gostinho de estarmos impedidos e agora desejando bater asas, será um momento de muita alegria para os corações. Mas isso nos faz, então, como criaturas com consciências diferentes, algumas ainda presas ao materialismo, sofrendo, e sofrendo mais intensamente, quanto mais bloqueio elas observam em torno de si, mais dificuldades materiais. Outras já emergindo, saindo desse estado de materialidade, mais espiritualizadas, estão buscando a fé, a oração, os encontros virtuais como estamos fazendo, rever os amigos, ainda que pela telinha, pude ver a Christian, pude matar saudades. Então, ainda assim, estamos conseguindo fazer a nossa parte e tocar a nossa vida. Mas, neste momento, neste período, opera-se a transição anunciada pelas Escrituras. Não é algo que está acontecendo de abrupto ou de inesperado. As Escrituras já registravam esse fato, dizendo simplesmente que o planeta sofrido experimenta neste momento convulsões especiais. Jesus já dizia que haveriam dores, haveriam dificuldades, terremotos, maremotos, enfim, ele descreve um momento da Terra de convulsões telúricas e convulsões do coração e da mente humana, mas ainda não é o fim. Porque o fim será o proposto por Deus, o bem, a alegria, a felicidade. Enquanto isso não estiver implantado no planeta como um todo, não será o fim. Passaremos dificuldades, sim, e experimentaremos essas convulsões especiais, tanto na estrutura física e atmosférica,
ajustando as diversas camadas tectônicas, quanto na constituição moral das pessoas, conforme nos conta Joana de Ângeles, nos dizendo disso. Há uma convulsão na consciência das pessoas, tanto quanto no nosso ambiente físico. E assim, vamos conversar um pouquinho sobre essa constituição moral, que onde está acontecendo toda essa mudança para que consciências despertem. Em O Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, e as pessoas não gostam muito de ler o Prolegômenos, às vezes até leem, mas não se dedicam a estudar detalhadamente. E o Prolegômeno é uma síntese, uma apresentação daquilo que terá a obra, que trará tudo na obra. Ali há uma fala de Kardec, quando ele diz: os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados, e que, sendo ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Já no final, ali, meados do século XIX, 1857, quando sai o Livro dos Espíritos, então estamos por volta de 1855, quando ele está escrevendo isto para lançar o Livro dos Espíritos, ele está afirmando que aqueles espíritos que trouxeram a codificação para nós, os ensinos, para aclarar e despertar as nossas consciências, esses espíritos estão anunciando que os tempos são chegados. Para quê? Para uma manifestação universal. E sendo eles os ministros de Deus e agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo nova era para a regeneração da humanidade. Ali, em pleno século XIX, eles já estavam afirmando que estavam vindo para nos ajudar, nos instruir, nos esclarecer, para que pudéssemos providenciar a nossa regeneração, o despertar da nossa consciência, a nossa própria regeneração. Esse é um trabalho, meus amigos, que teremos que fazer individualmente. Temos a instrução, temos a ajuda, temos o esclarecimento. Querer vai depender de cada um de nós. A vontade de fazer será de cada um de nós. Aí é que está o ganho da consciência que desperta, que começa a fazer escolhas diferentes para o seu próprio viver. Nós temos ainda Joana nos dizendo: aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Deus é Pai, e é Pai de todos, e é Pai de misericórdia, é Pai de bondade. Então, se neste momento na Terra nós estamos vendo criaturas mais maldosas, mais materialistas, presas a desejos tão mesquinhos do dinheiro, do poder, da posição, do mando, são criaturas que estão tendo uma última oportunidade de se integrarem a um contexto novo, com um comportamento diferenciado. São filhos de Deus, eles estão tendo a oportunidade de aprenderem alguma coisa, modificarem os seus hábitos infelizes, porque são hábitos infelizes, porque causam dores e aflições a outras criaturas, não a si mesmo apenas, e eles, se assim aproveitarem, se emergirem deste ambiente nefasto de pensamentos negativos e densos, se eles conseguirem fazer essa emersão da consciência para a luz, eles poderão sim seguir tranquilos sob a governança de Deus. Então, anunciar a regeneração da humanidade não é anunciar o seu fim, não é. É anunciar
anunciar uma possibilidade de melhoria para todos, sem exclusão de ninguém, ficando apenas para os instantes finais ou as provas finais, aqueles que verdadeiramente se aplicarem e desejarem seguir o novo curso, se matricularem na nova escola, que é a escola da regeneração de nossas almas. Os espíritos, em lugar de dar o alarme, então, eles vêm trazer a esperança. É aquilo, o Mário Sérgio Cortella ficou bastante conhecido num discurso seu a respeito da esperança, onde ele dizia, não é a esperança do verbo esperar, cruzar os braços e ficar aguardando que qualquer coisa de bom aconteça. Não, é a esperança do verbo esperançar. Este verbo esperançar é daquele que sabe que entre a semeadura, o nascer da planta, o florescer, o frutificar e a colheita, há um tempo. E ele sabe esperar esse tempo como o tempo necessário para o zelo, o cuidado e a atenção, a fim de se ter uma boa colheita. Essa é a espera do verbo esperançar que ele nos fala. Então, os espíritos amigos, em lugar de dar o alarme, colocar medo, pânico nas pessoas, desespero, fim do mundo, destruição, nós estamos vendo o coronavírus aí, e muita gente alardeando coisas tão tristes, tão dolorosas. Pior, vemos ainda outras pessoas que por questões políticas estão a desejar que aquela criatura que não pensa pelo mesmo viés que o seu morra, tenha um ataque do Covid-19 e sofra muito. Como isto? Como pode esse desejo vir de uma alma ou de uma consciência emergente? Nós vamos ter certeza que esse tipo de pensamento vem de uma consciência submersa nas trevas, na dificuldade, no negativismo, na materialidade, no egocentrismo, no egoísmo, na vaidade. É isso que nós observamos. Mas estamos convivendo com tudo isso. Mas os espíritos superiores, não. Eles não vêm fazer o pânico, eles não vêm desejar o mal, eles vêm trazer essa esperança dizendo, calma, calma, isso está fazendo parte de um processo evolutivo. Isso está fazendo parte de uma movimentação para esse mundo de regeneração, para uma estabilização. É como se estivéssemos em cima de uma placa tectônica, nos seus abalos, e vamos nos segurando da forma que podemos, até que ela se assente e a vida novamente floresça sobre ela, se equilibre, se acalme, e surja agora uma possibilidade de fazer diferente, de viver com mais segurança, com mais alegria. João, no livro Apocalipse, e muita gente também entende que Apocalipse é sinônimo de fim do mundo, destruição, o mundo vai acabar. Não. Apocalipse, a palavra, significa somente revelação. O Apocalipse de João é um livro de revelações que foram trazidas a ele em êxtase, em desdobramento, nesse fenômeno mediúnico daquele que, num êxtase profundo, pôde visualizar algo do futuro, mas a sua linguagem era da época. Então ele descreve coisas que está vendo com os recursos que tem. São os 3 homens da prisão. Cada um descreve aquilo que vê com os recursos que tem. E assim João nos contou, nos revelou fatos que viriam pela frente na humanidade. Mas com os recursos que ele tinha, com a forma de falar de época, talvez se fosse hoje, ele tivesse uma outra linguagem para dizer a mesma coisa. Assim, nós estamos vendo no Apocalipse, quando João narra lá no capítulo 21, versículo 1, o seguinte: eu vi um novo céu
e uma nova terra. Então, depois de todas as revelações que ele vem fazendo, de dificuldades, de guerras, destruições, que ele narra, e que a humanidade experimentou desde então, e está experimentando, claro que está experimentando, mas eu vi um novo céu e uma nova terra. Um novo céu, um céu diferente daquele que ele estava vendo naquele momento, um céu sem as dificuldades que ele viu durante as revelações, escuro, difícil. Eu vi um novo céu. E aí nós vamos mais uma vez lembrar esse momento que estamos vivendo. Quantas pessoas têm falado sobre a poluição no ar que diminuiu, que a camada de ozônio está se refazendo. Nós estamos vendo notícias desse tipo, um novo céu surgindo, uma nova terra surgindo, porque os animais estão encontrando mais espaços, as flores estão encontrando mais espaços, já que o ser humano não pode sair, pisotear, destruir ou encurralar os animais. Águas estão se tornando mais limpas, os peixes estão voltando, animais marinhos estão voltando. Então, de repente, essa profecia de João, eu vi um novo céu, uma nova terra, já está se realizando diante dos nossos olhos. E nós não estamos percebendo. Então, ele deixa claro que a maioria do planeta terreno vai modificar as atividades do plano espiritual e do plano físico. Acho que nunca nós falamos tanto em prece, em fazermos orações, em nos juntarmos em orações. Vi há pouco tempo uma rua aqui no Vale do Paraíba, onde os moradores foram cada um à frente de sua casa, sem sair na rua, apenas no portão, todos com o terço na mão, e a rua inteira rezando o terço. Vocês já pensaram há quanto tempo talvez estes vizinhos sequer se olhavam pela correria do dia a dia e agora estavam juntos em oração? Olha como isso vai mudando a psicosfera, o clima espiritual deste planeta. Então não é só o clima físico que sopra as mudanças, também as atividades espirituais do planeta vão mudando. Nós estamos descobrindo, nós no meio espírita, que as nossas casas, de repente, onde não podemos ir materialmente, as suas paredes se romperam. E nós estamos aí, chegando ao lar de todo mundo com as propostas das nossas casas. O lar de Francisco tem a proposta da corrente do bem. Já era algo que ele tinha. Mas quantos conheciam? Eu tenho certeza que neste tempo que estamos vivendo, esta corrente aumentou muito. O número de pessoas interessadas em participar, em ouvir, em orar juntos, em refletir, em ter momentos de amenidade. E assim, muitas casas descobrimos um novo caminho. De repente, o centro espírita virou o mundo para todos nós, porque atravessamos fronteiras facilmente. Nós estamos aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, falando aos amigos de Macaé. Olha só, no estado do Rio de Janeiro, lá no finalzinho já, estamos tão perto do Espírito Santo aí. Então, nós vemos que distâncias hoje não fazem mais frente, e a mensagem atravessa tudo isso. É isso que João está dizendo, de um novo céu, de uma nova terra. Esse período de transição, a população passa por transformações na sua forma de viver, provocando o processo de conscientização. Agora, vamos à consciência. Como estamos cuidando do planeta? Como estamos cuidando da vida? Como estamos cuidando da nossa higiene da casa, nossa higiene pessoal? Como estamos cuidando do outro que está conosco? Como estamos cuidando de nós mesmos? Não só higiene material, mas e a higiene da alma? E esses momentos de meditação e reflexão?
Então, tudo isso vai provocando em nós um processo de conscientização. Quando tudo isso passar, não seremos mais os mesmos. Até porque ser o mesmo significa voltar ao ponto anterior. E como não há retrocesso no aprendizado do espírito, nós vamos em frente. Não seremos mais o mesmo. Então, a melhor maneira de compartilharmos conscientemente dessa grande transição é através da nossa consciência de responsabilidade pessoal, realizando, então, as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Não é mais uma questão de só eu. Quando nós vemos o convite a que as pessoas, em algum lugar até obrigatoriedade, a que usem máscaras, o discurso que nós ouvimos é: usando máscara, eu protejo você e você me protege da doença, do vírus. Usando pensamentos bons, eu protejo você dos maus, porque acabamos de ter uma prece onde um fluxo de energia positiva direcionada aos que estão doentes, aos lares, às famílias. Então, é como um escudo de luz protetor dessas criaturas todas. Se o outro está fazendo isso por nós, também está nos protegendo. Vamos, com certeza, mudando esse nosso jeito de ser. E se não mudássemos nessa encarnação, despertando a nossa consciência neste momento, podem saber que nas próximas encarnações estaremos sujeitos às mesmas experiências para fazermos diferente. Ou fazemos diferente agora, ou seremos convocados numa futura encarnação ou reencarnação a viver experiência semelhante que nos cobre a atitude. André Luiz, no seu livro Sexo e Destino, que conta a história de Cláudio Nogueira, um bancário, pai de duas jovens, Marina e Marita, toda a obra é em cima do desgoverno de um homem para com essas jovens e a retificação que ele faz. E dentro daquela encarnação, ele não precisou desencarnar outra vez com o compromisso. Ele consegue se reajustar no final da sua existência com a problemática que ele tinha criado no passado. É assim que nós estamos retificando, melhorando, saindo do quadro anterior. Na Revista Espírita, de abril de 1868, e também na obra Gênesis, no capítulo 11, no item 43, Kardec fala da purificação dos espíritos que aqui habitam, dizendo que a felicidade nos espíritos mais puros está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. Esse é o estado de felicidade. O bem nos traz uma alegria muito grande. O mal, para aquele que programou fazer o mal, pode, no momento da ação, trazer uma satisfação porque ele atingiu o alvo que ele queria. Mas a consciência vai acusá-lo todo o tempo, enquanto o bem liberta as nossas consciências da tranquilidade à alma. Então, a purificação, ela vai sendo na razão direta, na medida direta, em que o bem vai predominando sobre o mal. Esse é o adiantamento moral dos espíritos. Por aí nós podemos olhar para nós mesmos. Hoje, como eu estou? Tudo que eu tenho aprendido serviu para alguma coisa? Eu consegui melhorar um pouquinho aquele ponto nevrálgico que eu trazia na alma? Eu já consigo fazer algo diferente hoje que no passado eu fiz e me desabonava e agora eu consigo fazer de uma forma melhor? Estou evoluindo, estou crescendo. Esse é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva à autotransformação. E a autotransformação nos leva ao autoamor. Por isso que Jesus disse: ama a Deus, ama ao próximo como a si mesmo. O autoamor. Mas primeiro nós temos que ter o autoconhecimento.
conhecemos a nós mesmos. E, em nos conhecendo, lutamos para nos transformar naqueles pontos que não são favoráveis ao bem, à felicidade e à alegria. E, posteriormente, estaremos, então, exercitando, claro, com tudo isso, uma vida mais feliz, o alto amor. Há períodos de transformação. De tempos em tempos, as coisas são assim, é como um tumulto, depois vem uma calmaria. Quando nós pensamos que está tudo muito tranquilo, muito sereno, muito seguro, vem outro balanço, outra dificuldade para a gente exercitar alguma coisa. E operam-se, então, nesses períodos, mutações. Esses períodos mesmo de transformação da Terra, operam mutações na população encarnada e desencarnada. Então, é quando ocorrem as grandes emigrações e imigrações. Espíritos deverão sair da Terra porque não tem compatibilidade. Como se a Terra fosse uma grande escola e alguns não acompanham aquela escola. Ela é muito forte, aquele aluninho não consegue dominar tudo que ela oferece. Então, o que fazem os pais? Retiram daquela escola mais forte, levam para uma escola menos forte, onde será compatível com a capacidade dele. E entre aqueles seus coleguinhas, semelhantes a eles, ele não vai sentir desconforto. Ao passo que, se ele ficasse junto dos que avançam mais rápido, ele não conseguiria acompanhar o passo, sentiria desconforto, solidão, estranhamento. Então, é a misericórdia divina agindo para que nós possamos participar dessas emigrações e imigrações. Alguns saem, outros chegam. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber perseverarem no mal, e são, portanto, um embaraço ao progresso moral do planeta. Aqueles cuja causa permanente perturbação para a tranquilidade e felicidade dos bons, eles não podem mais ficar. Estão atrapalhando a evolução do planeta e estão sendo causa de dificuldade para as outras criaturas. E existem aqueles que trazem equilíbrio, harmonia e tranquilidade. Então, os que não agem assim, e se nós olharmos, meu Deus, são muitos que nós conhecemos com essa condição de impedir o progresso, de colocar embaraço, o progresso moral que estamos falando das pessoas, trazendo coisas tão destrutivas, perturbando a tranquilidade das pessoas, impedindo a felicidade das pessoas, não são mais compatíveis com este mundo de regeneração. Então, serão excluídos da humanidade terrena, a que até então pertenceram, e serão tangidos para mundos menos adiantados, outros habitats compatíveis. Puxa, mas será que isso é real? Será que isso acontece mesmo? Bem, nós temos a teoria dos anjos decaídos. Isso é outra história, apenas o título nós queremos aqui trazer para que as pessoas verifiquem que já há uma desconfiança da possibilidade de, né, haver esse deslocamento para menos e não para mais. Também temos exilados de capela. Temos, eu gosto muito de pensar que quando, nos idos de 1500 do nosso Brasil ser descoberto, quem foram aqueles que vieram para cá? Os excluídos de outros povos europeus. Alguns no meio eram aqueles responsáveis que deveriam cuidar, que deveriam fazer o melhor. Mas a grande maioria que veio para cá eram excluídos da civilização europeia, onde o seu comportamento não estava adequado. Então, o que fizeram? Manda para um país abaixo da linha dos trópicos, onde nada existe, e ele vai padecer lá, porque ele não tem como ele conviver
numa civilização mais adiantada. E assim formou-se a primeira população deste país, que hoje já vencemos tantas dificuldades e talvez nós mesmos, exilados daquela época, nos tornamos melhores e aqui continuamos a tarefa, porque a duras penas aprendemos o que precisaríamos aprender. Mas esse movimento de mandar para outro habitat não é castigo, é para ver compatibilidade com a maneira de ser deles e para que eles possam ajudar o progresso daquele local para onde vão, que talvez lá as pessoas tenham menos do que ele já conhece e ele pode levar para aquele lugar alguma coisa melhor. Então ali ele vai por árduos trabalhos, ele vai resgatar suas faltas passadas e o seu voluntário endurecimento. Ele vai ter que amaciar com suor, com a dificuldade. E Jesus diz, comerás o pão amassado com o suor do teu rosto. O que significava que há um trabalho, uma lida muito grande para nós executarmos. Na obra ainda Gênesis, no capítulo 44, registra-se que os espíritos melhores vão substituindo, estão vindo de onde? Da erraticidade concernente a este mundo, ou seja, da população invisível que compõe a humanidade terrena. Então, esse mundo invisível que está intrinsecamente ligado ao nosso, interagindo com o nosso, muitos espíritos ainda não vieram à crosta planetária, porque a crosta não oferecia condição para eles. Mais adiantado e nesse processo de regeneração, eles poderão chegar, porque haverá condição para isso. E outros estão vindo de um mundo talvez menos adiantado que o nosso, mas onde eles já superaram todas as dificuldades e merecem ser resgatados de lá. Então poderão chegar aqui, e por isso que o mundo de regeneração não é um mundo essencialmente de criaturas boas, mas de criaturas propensas ao bem, aquelas que têm o desejo do bem. Então ele pode vir de uma condição inferior, mas já é uma criatura que venceu as dificuldades e deseja fazer diferente. Por isso ele está capacitado a viver num ambiente diferente. Renovada e depurada a população espiritual, registra Kardec, no cabo de algum tempo, o estado moral do mundo vai se encontrar melhorado. Claro, quando Jesus fala, né, da água, do vaso limpo por fora, cheio de podridão por dentro, e também eles tinham uma prática muito comum de deixar um vaso com uma água estragada numa bica, e à medida que gota a gota vai entrando uma água limpa, a água suja vai saindo. Um determinado tempo, toda a água daquele recipiente estará limpa, porque as gotas que foram entrando eram limpas. Por isso, com o mundo, a mesma coisa. À medida que espíritos vão chegando melhores, e aqueles que não têm mais compatibilidade com a proposta do bem, que já tiveram a sua chance e forem saindo, daí a um tempo nós vamos ter uma humanidade melhorada, uma humanidade com mais condição de viver uma experiência nova, mais feliz e mais amena. São, às vezes, parciais essas mutações, diz Kardec, circunscritas a um povo, a uma raça. Então, no planeta, essas mudanças, essas mutações, núcleos de espíritos que saem, que chegam, pode ser localizado apenas um fato circunscrito a determinado local. Mas há outros momentos em que essa mutação, essa movimentação envolve todo o globo. Todo o globo. Quando chega para o globo, o período de renovação. Aí é geral.
Nós estamos vivendo um momento de dificuldade geral no planeta, por conta de um vírus que surgiu. E, de repente, é o planeta inteiro refém de uma mesma situação, experimentando condições semelhantes de vida nestes dias, independente de raça ou qualquer outra coisa, e estamos nós num período de mudança, e será uma mudança planetária, uma visão diferente da vida para todos. Não será apenas do brasileiro, porque nós estamos vendo os continentes todos envolvidos, os países envolvidos. Não é uma cidadezinha apenas que está sofrendo um ataque qualquer, uma dificuldade qualquer. É todo o mundo, é global. E se é global, conforme está registrado em A Gênesis, no capítulo 44, é porque estamos no exato período da renovação. Para o fechamento do ciclo da transição planetária. Estamos vivendo os instantes finais deste movimento. E Kardec ainda escreve em A Gênese: são chegados os tempos, dizem-nos todas as partes, marcados por Deus, que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Isso só confirma, está lá em A Gênese, capítulo 18, no item 1. Nenhuma conquista exterior, nos diz Joana de Ângeles, será lograda se ela não proceder de paisagens íntimas. Sim, as mudanças externas estão aí. E o que isso está refletindo em cada um de nós? Na intimidade do ser. O que é que isso está servindo para mim? Essa paisagem interior está sofrendo mutação? Onde estão instalados os meus hábitos? É aí que eu vou precisar realizar mudanças. Tivemos que mudar hábitos por esses dias. Muitas pessoas mudaram muito os seus hábitos. E agora descobriram outras maneiras de viver e estão vivendo com as modificações feitas. Os de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis. E é o que estamos buscando. Portanto, propiciatórias de bem-estar, de harmonia emocional. No fim, estamos todos buscando esse equilíbrio. E é por isso que Emmanuel, numa página que ele tem chamada Hoje é o Tempo, ele registra o seguinte: ontem fostes o que eras, amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já podes fazer. Que página sensacional! Ontem nós já fomos mesmo o que fomos e não tem mais jeito. Amanhã será resultante de hoje o que nós fizermos por nós mesmos. O que temos? O hoje. Hoje, sim, somos o que somos. E é por isso que não podemos nos deter, porque estamos em fazimento, em evolução, em crescimento moral e espiritual, intelectual. Então, não podemos nos deter. Aproveita agora para realizar o bem que deves, sim, porque é dever, a lei do amor é um dever de toda criatura, e que já podes fazer. Porque às vezes não podemos tudo o que queremos. Não temos condição, não temos visão ainda. Quem sabe nós somos o número 1 ou o número 2 daqueles 3 que estavam na cela da historinha que nós iniciamos as reflexões desta noite. Porque ser o número 3 já seria uma bênção muito grande. Quem sabe ainda estamos presos a pensamentos mais complicados. A ação consciente, elaborada pelo ego atual, ao reformular valores e crenças, representa o instrumento mais seguro na ressignificação dos conteúdos do inconsciente. Investir no presente e no futuro é o melhor caminho para nos libertarmos das ações e sentimentos indevidos do passado. Ação consciente.
A doutrina espírita vem despertar nossa consciência, mas a ação fica por conta da nossa vontade de querer, como dizem os espíritos. Só que o que nós conseguimos reformular agora vai ficar registrado no nosso inconsciente. Então, estamos investindo neste nosso presente de mudanças e no vir a ser, no nosso futuro. Esse é o melhor caminho para nos libertarmos de ações e sentimentos indevidos do passado, porque quem não os teve? Esta frase é de um grande companheiro nosso, já desencarnado, Dr. Antônio Carlos Costati. E ele fala muito do nosso vir a ser e do ressignificar os nossos valores, porque só assim estaremos nos libertando das ações e sentimentos indevidos do passado. Diz Kardec ainda em A Gênese, no capítulo 18, já não é somente de desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas elevar os sentimentos. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Essas são as duas nossas frentes de batalha. O orgulho e o egoísmo em nós. Às vezes, até conseguimos detectar orgulho e egoísmo no outro, mas não temos a percepção exata. Não mensuramos em nós mesmos o quanto eles são fortes. Então, não só desenvolver a inteligência, mas essa nossa capacidade de batalhar em nós mesmos, em nós mesmos. Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não sede conformados com este mundo. Nós não estamos aqui para ficarmos quietos. Nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, o conhecimento nos ajuda desenvolvendo a nossa capacidade de entender. Entendendo mais, somos capazes de buscar a autotransformação. É o autoconhecimento, a autotransformação, para chegarmos ao auto-amor. Então, o nosso trabalho, o nosso companheiro que está fazendo a parte musical da noite de hoje, ele estava com uma camiseta que eu consegui ler um pedacinho, mas tenho a impressão que era todo o conselho de Abigail para Paulo, quando ela dizia, ele questionava a respeito da vida, a respeito de como se melhorar, de trabalhar em si os valores, e ela dizia: ama, Paulo, trabalha, espera e perdoa. E eu acho que esse perdoa é, em primeiro lugar, a nós mesmos, aos nossos enganos, a nossa dificuldade de fazer diferente. Então, se seguirmos o conselho, ama, trabalha, espera e perdoa, nós conseguiremos fazer coisas diferentes, inclusive nos nossos núcleos espíritas, os nossos centros espíritas. Como dissemos, é preciso sair do patamar de um tempo de crenças e assumir uma feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem, independentemente de fazer ou não com que seus transeuntes se tornem espíritas e assumam designação religiosa formal. São palavras de Hermance de Faux no livro Laços de Afeto. Porque, independente de fazer prosélito, aquilo que Kardec nos dizia, não estamos ocupados em fazer prosélito, mas usar toda a doutrina em benefício de nós mesmos. Então, consciência emergente será o primeiro passo para a transformação radical da própria consciência. Ter uma consciência emergente significa dar o primeiro passo para a autoiluminação. Sair da consciência adormecida, emergir e depois despertar na plenitude. Nesse período,
é que o ego e a intelectualidade se destacam no comportamento humano. Mas é aí que surge o Evangelho como uma proposta educacional para o amor. Os ensinos de Jesus surgem como reflexões para a convivência e seus desafios. Estamos sendo desafiados, neste período de reclusão, à convivência. Convivência com os nossos e convivência conosco mesmos, na intimidade dos nossos lares. Então, traz, sim, este momento, um convite a desconstruirmos os preconceitos, a reexaminar os comportamentos, pensar com a alma aberta a novas incursões, nos costumes, nas relações da vida, e tudo isso cobra coragem para abrir horizontes, a fim de que possamos escalar etapas e estabelecer novos rumos, novos ciclos que avançam na direção da regeneração do planeta. Tudo para nós está sendo uma grande lição e um convite. Estamos sendo convidados. E aí nós poderíamos usar um pensamento de Buda, que também eu gosto muito desse pensamento, onde ele diz assim: semeia um pensamento e colherás uma ação. Semeia uma ação e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. Semeia um caráter e colherás um destino. Tudo começa no nosso pensamento, na nossa consciência desperta, no desejo de viver e fazer diferente. E aí, se a aprovação nos busca, neste momento, não nos compete desistir, compete simplesmente seguir avante, porque é para isso que estamos aqui amparados. E neste momento, já trazendo as nossas reflexões finais, completamos o nosso tempo, só podemos dizer que Jesus guia a todos para dias melhores, mais alegres, nas experiências diárias da afetividade com os nossos elos de amor. Que Deus, então, nos abençoe, nos fortaleça a intenção do bem, nos ajude a fazermos o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que conosco caminham nesta humanidade terrena. Paz e bênçãos a todos os corações. Nossos agradecimentos a Christian e todos aí de Macaé. Foi uma alegria, Christian.